Então, atitudes erradas e o conselho bíblico para um saudável relacionamento conjugal. E a ideia é que nós solteiros entendamos melhor, né, como é a realidade de ter uma família e o que o Senhor espera dos homens quando desejar ter uma família, né? Então, quem vai estar falando conosco é o Fabrício e o Valmir. Eu vou estar orando aqui por eles. Vou deixar aqui no chat, meu número, caso tenha algumas perguntas, aí vocês vão mandando aí. Bem, Senhor, te agradeço por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nossas vidas, tem nos livrado do mal, de coisas que às vezes nem sabemos, Senhor. Muito obrigado porque tem cuidado de nossa família. Peço para que o Senhor esteja consolando, Senhor, a família dos irmãos que têm perdido seus parentes devido ao Covid. Peço que esteja sustentando, confortando, preenchendo muitas vezes o vazio, Senhor, que se é criado até nessa exclusão social, né, nessa quarentena. Quero estar te pedindo pela vida do Valmir e do Fabrício, Senhor, que tu esteja falando através deles, esteja guiando, Senhor, a palavra aqui agora que vai ser trazida. Nos ajuda, Senhor, também a entender aquilo que o Senhor quer comunicar. Nos deixa sensíveis, nos deixa atentos, Senhor. E nos deixa também prontos para agir da forma que tu queira, quanto a sermos homens, Senhor, que vamos guiar nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Bem, o Fabrício está aí, né? A ideia é a gente fazer aqui, a gente vai expor aqui o tema, e aí os irmãos tiverem dúvida, vai mandando as perguntas aí para o Leandro Lucas, no final a gente tenta responder, o Fabrício vai responder para a gente. E Fabrício, fica à vontade aí, tá? Eu vou começar aqui, na hora que você quiser entrar, falar alguma coisa, acrescentar, fica livre, viu? Para cooperar aí. Tá bom, manda bala. Beleza? Então, queridos, a ideia aqui é a gente falar, né, do que do que nos espera, né, assim, do que espera os irmãos aí quando casar. Então, a gente vai falar um pouquinho do casamento, depois a gente vai falar um pouquinho do nosso papel como marido, e aí os irmãos que tiverem qualquer dúvida podem ir anotando aí, depois a gente vai conversando. Então, assim, o casamento, ele não deve ser, na verdade, o objetivo das nossas vidas, né? E nós casados, a gente sabe disso, né? Que a vida, ela não se torna perfeita depois do casamento. Na verdade, ela fica até um pouquinho mais difícil, né? A gente tem alguns desafios a mais depois que a gente casa, né? Então, o objetivo a gente precisa entender... Ô, Lucas, pode mudar para o slide 2 aí já, tá? Já foi? Aí, isso aí. Então, assim, o objetivo do casamento não é necessariamente a felicidade, mas a santidade e multiplicar a vida de Cristo. A constituição de uma família está no coração de Deus. Quando a gente propositalmente, né, em oração, escolhemos nos separar para que o Senhor nos use para o seu propósito, independente da nossa situação. E precisamos entender que isso não acontece por acidente. Então, não é do dia para a noite que, estou casado, tenho uma família, né? Isso não é por acidente, é algo que precisamos nos planejar, nos preparar para isso. E aí eu posso até fazer uma comparação aqui, que é mais ou menos como ser salvo, né? Buscar a salvação. Não acontece por acidente, não é do dia para a noite, né? Nós precisamos calcular, precisamos pagar o preço, tomar a cruz, prosseguir. Creio que assim, os irmãos já sabem, né? Qual é o processo aí do caminho que precisamos percorrer para isso. Então, assim, a vida do casado não é diferente, é da mesma forma, né? Então, a família é um instrumento que deve se submeter à vontade de Deus para expandir seu reino na Terra. Então, esse é o propósito final, né? Do que é a família
aqui, né? Para que a gente precisa construir uma família? Então, o Senhor, Ele não nos chama somente para sermos uma família perfeita e bem ajustada. Ele nos chama para cumprir com o seu propósito aqui na Terra. Para constituir uma família, precisamos claramente, né, e é óbvio, nos casar. E o casamento deve ser baseado na palavra de Deus, naquilo que o Senhor espera do casamento, naquilo que Ele falou lá em Gênesis 2, 18 a 25. A gente não vai ler aqui o texto todo, mas os irmãos depois podem ler. É um texto bem interessante. E aí, nesse texto, o Senhor fala que vai dar um auxiliador idôneo para Adão. E ele não faz isso imediatamente. Ele percebe, eu creio que o Senhor viu a necessidade, mas ele não fala isso para Adão imediatamente, né? Ele primeiro pede para Adão dar nome a todos os animais do Éden, fazendo que Adão perceba e entenda a necessidade de se ter um auxiliador idôneo. Então, é Adão que sente a necessidade, fala, eu preciso de um auxiliador idôneo. Então, a questão que o Senhor nos traz com essa palavra aí, é que, para que eu preciso de uma esposa, né? Por que eu preciso me casar? Então, o Senhor me deu a minha esposa não para me suprir nas minhas necessidades. O Senhor me deu a minha esposa para cooperar com o propósito de Deus aqui na Terra. Então, eu preciso ter essa noção da importância da Janine, no caso, que é minha esposa, na minha vida para o propósito, para que o propósito do Senhor seja cumprido, né? Então, a Janine, ela não casou comigo para suprir as minhas necessidades, não é porque eu preciso de alguém para cozinhar, para lavar, para passar, não é isso. Eu preciso de cumprir com o propósito do Senhor. E a Janine veio para cooperar com isso, né? Então, nós podemos dizer que o casamento, para nós que cremos no Senhor e no seu propósito, não é somente para nos trazer felicidade ou suprir nosso desejo, mas é principalmente para nos fazer santos e cooperadores com o propósito de Deus, glorificando o Senhor para o mundo e um para o outro, né? Então, a gente precisa glorificar com as nossas casas o Senhor para o mundo. O mundo precisa olhar para as nossas casas e ver o Senhor. Esse é o propósito, né? Pode mudar aí, Lucas. Deus criou o casamento com o seguinte propósito: multiplicar a natureza de Deus e sua imagem. O Senhor, quando criou Adão e Eva, queria que eles multiplicassem e enchessem a terra. Depois que houve o pecado de Adão e Eva, né? Jesus veio e restaurou o propósito do Senhor, né? O plano do Senhor. Família, né? E muitos filhos semelhantes a Jesus. E semelhantes no quê? No serviço, no caráter de Deus, né? Multiplicar a natureza de Deus. Então, isso é para que seja feito até hoje. Isso não acabou lá. O Senhor não desistiu do propósito dele, né? Então, eu queria ler também aqui com os irmãos, eu vou ler rapidinho, que está lá no texto de Efésios 5, de 31 a 32. 31 e 32, é Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, o casamento deve apontar para exemplificar o casamento de Cristo com a igreja. Uma grande responsabilidade, né? E para aliviar um pouquinho mais aí o papel, né, dos maridos ou futuros maridos aí, queria ler mais um texto com os irmãos, também está em Efésios lá, nos versículos 25 e 27. Fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pode mudar aí, Lucas. Então, queridos, só para finalizar essa parte, né, do que é o casamento aí, podemos concluir que é essencial que busquemos um sólido relacionamento com Jesus antes de nos casar. Isso é essencial. Porque como o Senhor pede lá, né, para santificar, purificando a lavagem, a água, a sua palavra, né? Esse é o nosso papel como marido. Então, assim,
para que a gente vai, como iremos amar nossa esposa como Jesus amou a igreja se não entendemos o amor do Senhor? Como que nós faremos as nossas esposas santas se não conhecemos a palavra do Senhor para lavá-las? E como perdoaremos quando descobrimos que nossas esposas, quando a gente casa, elas são pecadoras como nós e têm muitos defeitos, se a gente não conhece o perdão do Senhor, né? Então, é essencial que a gente busque esse relacionamento com o Senhor para que possamos contribuir com as nossas esposas, levando-os ao Senhor, né? Entregando e lavando, né? Como diz o versículo lá, Efésios 5, 25 a 27. Então, o casamento não deve ser nosso objetivo, e sim o Senhor. Então, com esse foco de nos preparar para aquilo que o Senhor nos chamou, e, consequentemente, para a vida de um homem casado, que construirá uma família para a glória do Senhor, eu vou dividir alguns pontos importantes que devemos buscar e praticar como homens, agora solteiros, mas no futuro casados, né? Se o Senhor assim permitir. Então, a vida que a gente leva quando solteiro, se não buscarmos o aperfeiçoamento e praticar agora nas nossas casas, com os nossos pais, né? com os pais, com os irmãos, é provável que vão passar muito tempo se ajustando no casamento, ao invés de estar contribuindo para o propósito do Senhor. Então, assim, queridos, se a gente não se ajustar agora, né, a gente não pode esperar o casamento para a gente começar a correr atrás dessas coisas, né? A gente precisa começar agora, antes do casamento, para que a gente, quando case, não gaste tanto tempo nos ajustando, e vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter uma pessoa que a gente vai precisar suprir em muitas situações. E a gente vai passar tanto tempo olhando para nós, nos corrigindo, olhando para que a gente precisa crescer no Senhor, e aí o propósito do Senhor fica de lado, né? A gente vai passar aí anos, e aí sim, depois que a gente ajustar tudo, a gente vai conseguir contribuir para aquilo que o Senhor quer realmente que nos casemos e formemos uma família. Quer falar alguma coisa sobre isso? Parece que você está... É importante, já que você vai falar sobre agora a questão dos solteiros, é importante a gente frisar que, pela experiência que temos vivido de casados e com vários irmãos também compartilham isso, geralmente a gente solteiro romantiza bastante o casamento, né? A gente é ensinado a romantizar as coisas, são coisas de novela que acontecem na nossa mente, né? Aquela coisa de filme romântico. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar bem, tudo vai acontecer de uma maneira perfeita no casamento, e na real não acontece. E uma coisa que a gente costuma observar é que defeitos e virtudes, elas funcionam de uma maneira bem, se eu posso dizer, trágica. Não é trágica não, mas bem interessante no casamento. Porque as virtudes, geralmente, elas não se ampliam. Ou as coisas boas, às vezes, até são apagadas. Por exemplo, o romantismo, a conversa, né? O diálogo, as coisas, estar presente, e outras coisas boas que geralmente na fase de relacionamento antes do casamento acontece com muita frequência, no casamento já reduz bastante. Mas os defeitos, eles não reduzem, eles costumam aparecer com mais vigor. É por isso que geralmente no início de casamento você tem muito conflito, porque os defeitos, eles costumam aparecer bem. Então essa parte que o Valmir vai falar agora é muito interessante, porque reflete o que os solteiros geralmente passam antes do casamento. É característica de solteiros. Eu passei por isso, o Valmir passou também, então a gente sabe como é que acontece. A gente tem uma série de coisas, de características que a gente vai levando para o casamento. Quando chega no casamento, essas coisas ficam maiores. Os defeitos ficam maiores, tanto da nossa parte quanto da parte da nossa esposa. E aí, meu amigo, você já não está sozinho para resolver uma coisa com Deus, com o seu discipulador, com a igreja. Você está agora com uma parceira, com uma companheira ali, comendo sal junto, como dizia lá na Bahia, né? Descascando perninha de siri, para poder
chegar a um ponto de equilíbrio, a um ponto de plenitude no casamento. E aí o bicho pega, porque muitas vezes não se tem paciência de esperar. Às vezes a gente chega no casamento e a gente quer que as coisas funcionem de imediato e acha que tudo vai ser bonitinho e que a pessoa de lá, a pessoa geralmente é do outro lado que tem que resolver a parada, que tem que mudar, e eu de cá, com os meus defeitos que eu trouxe da minha solteirice, eu trago para o casamento e acho que está tudo bem comigo. Então o Valmir vai falar uma parte interessante sobre isso aí, é só para a gente dar um negrito nesse ponto. Beleza, fala aí quando você quiser. Então, aqui, queridos, eu vou apresentar algumas das dificuldades mais comuns, né, de solteiros no convívio em suas casas, né? Eu vou mostrar aqui, eu criei aqui uns personagens para exemplificar cada situação. E aí, caso algum irmão se encaixe no perfil, vai ser pura coincidência, tá? Não peguei, viu, Lucas? Fica tranquilo, não. Eu não peguei ninguém aqui eu peguei alguns exemplos assim aleatórios, né? E aí não coloquei alguns também, assim, né? Então, só para exemplificar mesmo. Pode mudar aí, Lucas. Então, aí a gente tem o zangado, né? Que chega em casa, a família tem dificuldade de se aproximar, porque qualquer momento ele pode explodir. Ninguém chega perto, porque ele só fala com alguém quando está de bom humor, o que é raro, e se esconde para não ser confrontado. Então, esse aí é aquele cara que realmente põe aquela cara de zangado para ninguém nem questionar e nem afrontar, né? Nem confrontar em nenhuma situação. Pode ir para o outro. O reizinho. Chega em casa do trabalho ou da faculdade, normalmente se senta no sofá e espera que sua mãe faça tudo o que precisa ser feito. Jantar, arrumar seu quarto, organiza suas roupas, se chateia muito, caso sua mãe cobre algum tipo de colaboração no serviço da casa. Então, esse aí é o reizinho, né? Esse aí ele não faz nada, não entende que tem que colaborar, não entende que tem que fazer coisa alguma. É obrigação da mãe, do pai, dar tudo o que ele quer, o que ele precisa. Pode ir para o próximo aí, Lucas. O sabe tudo. Desconsidera tudo que seus pais falam. Ele conhece mais as coisas, né? Às vezes até pede opinião, conselho, mas só no protocolo de fazer os pais felizes, porque até isso ele sabe fazer. No final das contas, faz o que está na sua cabeça, anda só. Esse aí é o espertão que sabe tudo. Não precisa de ninguém. Pode ir para o outro. O Zen. Está tudo sempre muito bem. Tenta não se intrometer muito nas coisas da casa. Fala com os pais e irmãos uma vez por semana. Não sabe muito bem o que está acontecendo na casa. Mas se ninguém chamou, ele está de boa. Ele fica tranquilo. Vive a vida assim até se casar. Pode ir para o próximo. E o tá pago. Trabalhador ajuda a pagar as contas de casa, mas entende que se pagou, tem que ter. Caso contrário, vai tirar satisfação com os pais. Então, aí, como o Fabrício falou, querido, isso aí é alguma realidade. Tem também aquele cara, tem o cara que não gosta muito de cuidar da higiene pessoal, né? Fica em casa, toma banho uma vez, 2 vezes por semana, e tá tudo bem, não tem problema, né? Isso aí, ninguém vai, ele vai para o quarto dele, tranca a porta e acabou, resolveu o problema. E aí, como o Fabrício falou, se ele se leva isso para o casamento, isso vai se tornar um problemão. Isso aí não é uma coisa simples, né, de resolver, né? Isso é algo que vai crescer e a gente precisa correr atrás dessas coisas. Como alguém que vai suprir a sua casa, né? Como alguém, né, que vai suprir a casa e que vai ser o provedor, né, da sua casa, da sua esposa. Pode mudar aí, Lucas. Um minutinho só, o Valmir. Sim. É importante a gente perceber bastante esses exemplos que o Valmir colocou aí, são muito interessantes, porque eles refletem o que nós seremos no casamento, ou o que o solteiro vai ser no casamento. Se, por acaso, o Lucas tem todos esses defeitos aí, já que o Valmir citou o Lucas, não sei porquê, imagino que, não sei, né? Vá, né? Brincadeira do Lucas. Não foi baseado em ninguém, hein? Não foi baseado em você, não. É brincadeira, tá?
é só para descontrair. Mas vamos dizer que o Lucas tem aí, seja o reizinho, que chega em casa, tal, que é tudo na mão, mamãe traz o meu almoço, a mãe às vezes vai lá, pede o Wagner, chega lá e diz, o Lucas, vai lá e lava o prato lá, que hoje é seu dia. Ah, mas poxa, sou eu, todo dia é isso. Quando chega no casamento, se o Lucas não corrigir esse problema na vida dele, ele vai ser assim com a esposa. Vai ser assim. Vai chegar em casa, vai querer que a mulher esteja... vai estar que tá tudo pronto para ele. A mulher, às vezes, vai trabalhar fora, vai chegar, vai fazer a janta para ele. Eu já vi casa acontecer, gente. Casa acontecer entre irmãos. O cara chega, a mulher trabalha, o cara trabalha, chega em casa, quer que tudo esteja pronto. A mulher tem que fazer... Porque ele chegou, eu cheguei agora, você tem que fazer do jeito que eu quero. Então, isso é um defeito que vem de berço, que vem de antes, que vem de solteiro. E precisa trabalhar, correr atrás. Se você se identificou com algum dessas questões, ou às vezes até você nem consegue se identificar, é bom perguntar, pai, mãe, será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Ou para irmão, para irmã que mora junto, né? Eu sou assim porque isso você vai levar. E vai ampliar mais ainda, porque quando casa, aquela sensação de que a pessoa pode escapar de mim, né, no relacionamento, aí eu faço tudo para agradar a pessoa, trago flores, levo para fazer um lanche fora, se a pessoa erra comigo, eu perdoo imediatamente, aquele negócio tudo no casamento parece que some, porque aí eu já me sinto dono da pessoa, ela está amarrada comigo, inconscientemente a gente pensa assim, não tem mais como fugir, eu relaxo, né, no namoro ou no relacionamento, a gente não chama de namoro, né? No relacionamento, a gente ia todo perfumado para lá pro encontro, aí no casamento nem toma banho e solta a pum na frente da mulher. Então o nível de intimidade aumenta muito e a pessoa às vezes se acha no direito de falar qualquer coisa, de exigir qualquer coisa, exatamente quando estava com os pais. Beleza? Mas aí o que Deus espera, né, de um discípulo casado é que pastoreie e que seja o provedor de sua casa. E pastorear e ser o provedor é a mesma coisa. Entendemos que prover é quase a mesma coisa, né? Se entendemos que prover é estar atento a toda e qualquer necessidade da nossa casa. E é para isso que o Senhor quer nos formar, tá? Para isso que o Senhor quer nos formar como maridos, ser provedor das nossas casas. Então, vocês terão a responsabilidade de formar suas esposas como ajudadoras idôneas. Então, caso a sua futura esposa não tenha característica ou tenha dificuldades em assumir esse papel, será sua responsabilidade instruí-la a ser uma ajudadora idônea. Mas para isso, antes da gente entrar nisso aí, a gente precisa entender qual o papel de um ajudador idôneo para que a gente possa, né, auxiliar. Pode mudar aí, Lucas. Lá em Efésios 5, 22 a 27, fala: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o papel da esposa é ser submissa ao seu marido, porque o marido é o cabeça da casa. Até aí, isso aí é fácil de entender, né? Isso aí todo mundo entende muito rápido. A gente, não, somos o cabeça, opa, agora quem manda sou eu, né? Mas tem um detalhe aí nessa passagem que é muito importante, né? Que a gente até já falou dela, mas eu vou voltar aqui nela um pouquinho, que é o versículo 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, semelhante, porém santa e sem defeitos.
Muda aí, Lucas. Então, será responsabilidade sua, e é uma responsabilidade nossa como casados, formar nossas esposas como ajudadoras idôneas. E será para isso que o Senhor te dará a sua esposa, para formá-la como ajudadora idônea. Então, desde já, é importante entender que a ajudadora idônea elas não são apenas faxineiras, babás, cozinheiras, lavadeiras ou passadeiras. E muitas vezes a gente aí, como solteiro, né, pode olhar para as mães aí de vocês da mesma forma. Por isso, esse exercício, queridos, eu sugiro que comecem hoje, né? Ficará muito mais fácil se vocês entenderem que a mulher tem um papel de ser lateral e não subserviente, o quanto antes, vai ficar muito mais fácil para vocês quando casarem, do que vocês esperarem casar para entender essas coisas. Assim, ao olhar para os seus pais aí, não olhem esperando resposta de serviço, mas entendem o seu papel no lar. Então, assim, uma dica que eu dou importante para vocês, né? Ajudadoras são mulheres capazes de cooperar com as decisões a serem tomadas em nossas casas. Mas, para isso, pode-se precisar capacitá-las, formando-as e trabalhando junto, sendo companheiros. Mesmo que ela não queira e goste somente de cuidar da casa, é nosso dever, como maridos, capacitá-las a serem auxiliadoras. E quando eu falo de capacitá-las aqui, eu estou me referindo a coisas práticas. Fazer as mulheres cooperar na prática. Então, muitas vezes, a gente casa com uma esposa que não dirige. Ela precisa aprender. Isso é nossa responsabilidade de fazer com que ela possa nos auxiliar. Então, uma mulher, fazer com que ela possa aprender a dirigir, conhecer os trâmites bancários, saber do que fazemos no trabalho, conhecer as finanças da casa, as decisões a serem tomadas. Fazerem delas, realmente, mulheres aptas a cooperarem. Então, por exemplo, vocês casaram e vocês têm uma mulher lá que ela está super satisfeita em ficar em casa, somente cozinhando, passando, cuidando da sua roupa, fazendo a comidinha. Isso não é o suficiente. Isso aí não é o que Deus espera de nós. Nós precisamos formar nossas esposas. Não é para cuidar de nós, não é para cuidar da nossa casa, mas é para cooperar com o reino de Deus. Então, essa é a importância. Então, assim, a gente precisa capacitá-las, fazerem aptas a cooperar. Amém? E é claro que precisamos pedir graça para o Senhor, para não confundir a formação de nossas esposas como auxiliadoras, como passar o bastão. Né? Cuida de tudo aí, que eu vou ficando de boa aqui, vai resolvendo todos os problemas aí. Então, entendido que é responsabilidade nossa formar nossas esposas auxiliadoras, precisamos saber como faremos para ser maridos segundo o coração de Deus. Muda aí, Lucas. Então, hoje o mundo tem tentado destruir, acabar com as famílias, e onde ele tem investido fortemente na nossa posição como homens. E isso sutilmente tem feito parte da vida da igreja, né? Confundindo a nossa posição de homens diante de Deus, né? O que reflete diretamente o nosso papel nas nossas casas. Então, como homens casados, o Senhor deseja fazer de vocês responsáveis por toda a vida da casa, sendo provedores, né? E não só levando alimentos, né? Mas suprindo toda a necessidade, assumindo toda a responsabilidade da sua casa. E se a gente não tem esse entendimento no Senhor, o homem pode se acovardar, se escondendo atrás de uma vida irreal e sem fundamento, de um eterno adolescente. Então a gente pode escolher viver realmente essa vida que a gente tem na casa da nossa mãe, como o Fabrício falou. E quando a gente casa, a gente precisa se posicionar como homem, alguém que vai prover todas as necessidades da nossa esposa, filhos, da nossa casa no geral. E a sociedade, o mundo, ele tem agido de uma forma para que a gente pense ou que isso caia na nossa casa como algo natural, né? E que a gente não precisa realmente. A mulher pode fazer, pode resolver, pode ser, né? E o homem vai se submetendo a um direcionamento da mulher, e aí a coisa vai enfraquecendo, o lar vai enfraquecendo, e aí Satanás consegue colher o que tem plantado aí, né, no
com o passar do tempo. Então, Deus deu ao homem um papel e não podemos esquecer que ele nos capacita a cumpri-lo como cabeça das nossas casas. E eu só consigo manter, eu só consigo ser o cabeça da minha casa quando eu não deixo de investir no relacionamento com o Senhor. Querido, Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória, né? Então, assim, está lá em Colossenses 1:27. Então, assim, a gente precisa, queridos, ter esse relacionamento com o Senhor para que possamos desempenhar o nosso papel em casa. E isso não deve começar somente quando casarmos, mas agora, né? Então, eu quero animar os irmãos a isso, né? Animar os irmãos a buscar essas coisas, entender a necessidade da casa de vocês hoje. Então, quando perdemos o foco de Cristo, somos levados pelas mentiras proferidas no mundo e nos tornamos homens fracos. Temos que nos atentar aos princípios, nos fazendo operosos, deixar de ficar no banco de reserva. Devemos perseverar na verdade do Senhor. Deus nos chamou para sermos cabeça. Quando deixamos essa função por algum motivo, nos colocamos na posição de vítimas e desistimos. Muitos com o que deixam essa brecha, abrem essa brecha na casa, né, fogem dos caminhos do Senhor, se tornando homens ansiosos, indecisos, inconstantes, fracos e até covardes. Precisamos lembrar que Deus nos dota de virtude. Ele nos faz prudentes, justos, fortes e corajosos. E como ele diz lá em 1 Pedro 2,9, precisamos proclamar as virtudes de Cristo. Como? Primeiramente, precisamos entender que somos e que já recebemos essas virtudes. Vivendo, querido. A gente precisa viver Cristo. A gente precisa relacionar com o Senhor para viver essas virtudes. Precisamos crer nessas verdades para que as mentiras lançadas pelo mundo sejam combatidas. Pela verdade do Senhor, o amor é ordenado em nós e podemos, assim, exercer o sacerdote em nossas casas. Amém? Fabrício, quer falar alguma coisa aí? Pode continuar. Beleza. Então, nossos deveres como maridos ou futuros maridos aí, querido. Pode mudar aí, Lucas. Lucas. Então, esse aí são os nossos deveres. Cabeça do lar. Queridos, ser cabeça do nosso lar é o principal papel do homem, que é servir a sua mulher e aos seus filhos. Então, ser cabeça não é mandar. Então, como que eu posso ser cabeça do meu lar? Servindo a minha esposa, né? Servindo os meus filhos. E como vocês hoje podem praticar isso? Servindo a casa de vocês, né? Servindo os irmãos, os pais. Lá em 1 Timóteo 5,17 nos mostra exatamente como devemos exercer nossa autoridade, né? A gente consegue ser cabeça do nosso lar conduzindo o governo espiritual do nosso lar, buscando no Senhor como conduzir e gerar em nossas esposas e filhos o desejo de servir o Senhor. Então, mas para isso a gente precisa estar cheio, né? Então, conduzir o governo espiritual, né? Isso vocês também podem praticar. Então, ser cabeça do lar, vocês podem começar a praticar desde já, né? Conduzindo o governo espiritual do lar, buscando o Senhor, buscando ouvir do Senhor em que vocês podem cooperar na casa de vocês, né? Para exercer a posição de cabeça do lar também, a gente precisa ser alguém que ouve, que anda debaixo de conselho e se submete à autoridade. E também ter recurso de Deus para ser reconhecido como líder na nossa casa. Valmir? Então, nós precisamos... Opa! Arnê, Sim. tem como você repetir essa parte aí do cabeça do lar e como atuar dessa forma desde já? Beleza, então, vamos lá. O principal papel do homem, né, como cabeça do lar, primeiro é servir a mulher. Eu vou falar como marido aqui, e aí vocês podem pegar isso e trazer para a casa de vocês, né? Então, ao invés de servir a mulher, vocês podem servir os pais,
Vocês podem começar a praticar isso. Não estou falando para vocês tomarem aí, porque o cabeça do lar de vocês, né, é o pai, a mãe, e aí depende da situação, né? Então a gente vai, estou trazendo isso como para maridos, né? E aí, se vocês quiserem depois, vocês na verdade precisam aplicar isso para a vida de vocês hoje como solteiros. Já para quando casar não ter problema, não ter dificuldade de desenvolver esse papel. Então, vamos lá, cabeça do lar. O principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher e os filhos, né? No caso de vocês aí, pai, mãe, irmão, né? Conduzir o governo espiritual do lar, buscando no Senhor como conduzir e gerar em sua esposa e filhos o desejo de servir ao Senhor. Não? E para isso a gente precisa estar cheio do Senhor, né? Alguém que ouve, que anda debaixo do conselho e se submete à autoridade. Então, para ser autoridade, eu preciso me submeter à autoridade. Para ser cabeça do meu lar, eu preciso me submeter ao cabeça que é Cristo. Preciso ter recurso de Deus, né, para liderar a minha casa. Preciso desenvolver isso, preciso buscar isso, né? Ter recurso de Deus, buscar o Senhor para que eu possa liderar a minha casa, né? Bem, tá entendido aí, Barney? Beleza. Aí a gente vai para o segundo ponto aí, amar sua esposa. Como? Eu amo a minha esposa se eu me dou para ela, se eu me dou, né, de doar. Não depender de uma posição dela, não porque ela merece, mas eu amo porque eu preciso amar minha esposa, né? Dar atenção, mesmo que cansado. Respeitá-la, tratá-la bem. Então, isso tudo, queridos, é algo que a gente já pode começar a praticar. A gente já pode começar a praticar nas nossas casas, né? Como solteiros, né? Com a nossa mãe, pai, irmãos. Próximo ponto, ser provedor. Como eu sou provedor? Primeiro, provedor, queridos, não é só trazer alimento, precisamos entender isso, né? Ser provedor das necessidades, né? Da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, né? E ser protetor, desempenhando seu papel no governo espiritual da casa, cobrindo sua família em oração, ensinando a palavra e protegendo-os da influência do mundo e do pecado. Amém? Fabrício? Amém. Na prática, foi Barney que perguntou, né? Foi. Sobre cabeça do lar. Eu estava pensando aqui sobre a questão da autoridade, né? O cabeça do lar é alguém que vai exercer uma autoridade. Não é o autoritário, não é o cara que manda. Eu mando, você obedece. Isso a gente pode fazer com o filho, até certa idade, né? A gente pode dizer, menino, sai daí e vai para lá porque não quero que você fique aqui. Mas com a esposa você não vai poder e nem deve agir dessa maneira, porque isso não é autoridade, isso é autoritarismo. A gente brinca dizendo que às vezes o cara não quer ser o cabeça, o cara quer ser o cabeção. O cara quer mandar sem ter, às vezes, sem ter nem motivo para mandar, mas o cara quer mandar. Eu mando na história aqui. Deus falou que eu sou autoridade, me respeite, eu sou sua autoridade, fale baixo comigo que eu sou sua autoridade, e a gente acaba levando para o casamento essa ideia de que a gente tem que mandar para ser respeitado. E o respeito, ele vem pela conquista de acordo com aquilo que de como a gente age. O respeito é uma conquista. De lá, tudo bem, a pessoa tem que se posicionar como quem respeita mesmo, a pessoa tem que ter a postura dela. Mas do lado de cá, eu preciso ser esse modelo que a pessoa vai olhar e admirar. O marido, para ser um cabeça do lar, precisa ser admirado. Ser no sentido de conquistar a mulher, de conquistar os filhos pelo modelo, pelo exemplo, pela postura firme, mas sem agressividade. Tem um texto na Bíblia que diz que se o marido ele trata mal a esposa, as orações dele são interrompidas. Olha que coisa séria. Então, se você chega no casamento, você começa a maltratar a sua esposa, aí você depois vai para Deus, Deus, me abençoe. Aí você pode olhar para cima assim que vai ter uma muretinha assim em cima de você.
né, impedindo suas orações de passarem, porque essa muretinha foi o próprio Senhor que colocou. Se você não tratar bem sua esposa, meu querido, sua oração não passa dessa muretinha aí. A gente precisa observar certos princípios bíblicos para que a gente também possa aplicar isso no casamento. Para exercer uma autoridade, eu primeiro preciso estar debaixo de autoridade. É uma coisa que a gente aprende logo que a gente começa a andar com o corpo de Cristo, não é isso? Como é que eu vou ser um discipulador? Né? Quero ser o cara lá, mas eu não quero me submeter a autoridade nenhuma. Não posso, não existe isso. Eu só me submeto a Deus, não. Eu aprendi como é que eu devo me submeter a uma autoridade na prática. Agora eu vou exercer essa autoridade. Eu aprendi lá, o meu discipulador é manso, é humilde, é um cara que traz a palavra de Deus para mim, me conforta na hora que eu preciso, é um cara que às vezes ele está muito cansado, mas ele está lá pronto para me atender. Já liguei de madrugada para o meu discipulador, estou aqui apavorado, dá uns pensamentos impuros aqui na minha cabeça e eu estou precisando, estou aqui com vontade de fazer um terror aqui, tocar o terror aqui em casa. Aí o discipulador atende lá de madrugada. Você é bênção, meu querido. Aí, às vezes você casa, a esposa diz, cara, eu preciso da sua ajuda agora. Agora não posso. Cheguei cansado, estou estressado do trabalho, não fala comigo agora não. Amanhã, quem sabe? E amanhã não chega, e depois de amanhã não chega, a mulher vai ficando cada vez mais isolada e o cara acha que está sendo cabeça. Então isso não é ser cabeça. Ser cabeça é ser, em primeiro lugar, o modelo. Se você pode ser um modelo de um discípulo para sua mãe em casa, para o seu pai, você provavelmente vai ser um bom modelo para sua esposa. Agora, se você trata mal sua mãe diz uma coisa e você dá aquela resposta atravessada. Se seu pai te dá uma ordem e você burla. Se seu discipulador te traz lá algo para você estudar e você faz de conta que nem está vendo. Se você não relaciona com a autoridade maior que é o Senhor, essas coisas todas vão refletir no casamento. Você será exatamente assim no casamento, ou pior. Então você vai tratar mal sua esposa, vai dar umas respostas atravessadas, vai burlar o seu papel em casa, porque você burlou o papel que você tinha de filho também. Você vai burlar o seu relacionamento com Deus. Tudo isso vai acontecer. É inevitável. Só um milagre mesmo para não acontecer as mesmas coisas que você faz na solteirice e fazer no casamento. Eu falo isso de experiência própria, porque eu fui assim. Eu era um cara que magoava fácil, quando chegou no casamento, haja mágoa para corrigir. Na hora que Selma me dizia uma coisa que eu não gostava, eu passava 1 ou 2 semanas de bico. Né? Até que eu achava um momento assim que eu estava bem, eu me resolvia, aí eu ia conversar com ela. Aí depois de 1 semana, 2, ela já estava também já amargurada também. Quer dizer, por culpa minha. Então, foi uma coisa que eu poderia ter resolvido lá na solteirice, não resolvi. Então, queridos, a gente precisa entender que essa maturização, né, se eu posso dizer essa palavra, né? Dilma inventou a palavra, eu posso inventar também. Essa maturização para chegar no casamento, ela precisa acontecer. Eu não posso levar a minha infantilidade, a minha criancice para o casamento. E o homem ainda é pior, porque o homem diz que o homem até 25 anos, estão dizendo aí que até 25, já ouvi falar que estava querendo chegar até os 30 e dizer que o homem era adolescente até essa idade. O homem vai ficando, vai esticando o negócio assim da adolescência, vai ficando. Ele chega no casamento com 25 anos de idade, ele quer jogar PlayStation, o Xbox, tá? Ele quer curtir, né? Eu quero fazer uma caminhada aí, eu quero curtir o Matagal, a Mata Atlântica lá, eu vou lá e largo a mulher às vezes para trás. Então essa infantilidade ela precisa deixar de acontecer, porque você vai precisar ser homem no casamento, no bom sentido, um homem macho, um cara que vai assumir a responsabilidade do lar, vai ser o cara modelo, vai ser o cara que vai sustentar a esposa, os filhos, vai ser o provedor, não o provedor só de trouxe meu dinheiro em casa, se vira mulher, não, ser o provedor espiritual, emocional, principalmente emocional, porque as mulheres elas têm uma visão diferente da gente na vida. As mulheres são muito mais emocionais, muito mais reflexivas, a gente é muito mais
direto, né? Mais racional, mais frio nas coisas. Tem alguns homens aí que não são tão frios assim não, que dão até chilique, né? Mas geralmente a gente é mais frio nas coisas. Então a gente vai juntar com uma mulher que é muito emocional, na maioria das vezes. Então a gente precisa saber lidar com isso, ajudar a mulher a sair às vezes de uma situação de emoção mais forte. E a gente precisa ser manso, humilde, tranquilo, para trazer para o lugar certo. E aprender a ouvir, o Valmir falou sobre isso. A gente tem ali do nosso lado uma pessoa que Deus deu uma sensibilidade enorme. Alguém que Deus deu uma visão diferente da gente. E a gente, às vezes, não consegue ver certas coisas. E a mulher diz, meu bem, olha só, presta atenção nisso. E a gente tem que estar com o ouvidinho aberto para ouvir, sem orgulho, sem altivez, achar que a gente tem resposta para tudo, que a gente já sabe, que a gente é o cara. Né? São coisas que a gente vai aprendendo quando solteiro. Se a gente conseguir corrigir a maioria dessas coisas quando solteiro, no casamento, provavelmente, essas coisas vão ser mais tranquilas de se lidar. Mas se a gente for carregando para lá, para o casamento, meu amigo, o bicho vai pegar. Aí tem que correr depois para o Valmir discipular e corrigir esses negócios aí. Correr para o Senhor. Então, só para a gente finalizar aí, Lucas, pode mudar aí para o próximo, o último slide aí. Então, queridos, algumas ações que a gente já pode tomar, né, em relação a isso, para já ir nos preparando para o casamento, né? Não fugir dos problemas, não sendo covardes, né? Precisamos encarar os problemas de forma madura e não esperar que eles se resolvam sozinhos, nos acovardando a encarar as situações. Se comunicando, impossível resolver um problema sem diálogo. Levantar uma barreira de silêncio só agrava a situação e será impossível chegar a qualquer solução. E essa muitas vezes tem sido nossa reação quando temos algo a ser tratado com nossas esposas ou em alguma situação aí na casa de vocês, né? Com a mãe, com o pai, com os irmãos. Não se irá. A ira muitas vezes vem para intimidar e acuar a outra parte. Muitas vezes confrontando o outro com suas falhas, jogando na cara. Isso não é instruir, né? Então a ira muitas vezes é uma forma de nos defender, né? De não ser tratado naquilo que a gente precisa ser tratado. E aí a gente começa a acusar o outro e começa a apontar o dedo para o outro para que ele não olhe para a gente, né? E a questão de ter o domínio próprio também. Dar-se por vencido. O famoso, você tem razão. Eu não sou bom mesmo, errei, eu não sou nada, né? Provocando aquela compaixão para fugir da solução, né? Mas então, queridos, a ideia aqui, como eu falei, que a cada dia que passa o mundo tem investido mais e mais, né, para destruir as famílias, e nós precisamos nos posicionar contra toda essa ministração. E a cada geração, a cada tempo que passa, temos esquecido mais e mais o que o Senhor espera de nós como homens, né? Igual o Fabrício falou. O Fabrício falou que hoje estão falando aí que adolescentes têm 25 anos. Queridos, algum tempo atrás, os homens casavam com 20, 19 anos, né? Já eram formados, já estavam prontos para cuidar da casa, já para cuidar da esposa, sustentar tudo. Hoje, a coisa está indo daqui a pouco, 30 anos, é adolescente, né? E isso tem entrado, né? Isso tem sido parte, né, da vida de alguns, né? Assim, não tem a responsabilidade, né? Então, a cada geração a gente tem esquecido mais e mais o que o Senhor espera de nós como homens que irão direcionar nossas casas a Ele, para que fomos criados. Nós fomos criados, a nossa essência é para isso, né? Então, queridos, eu falei aqui de algumas coisas que precisamos desenvolver para contribuirmos com o propósito de Deus. Gostaria de propor, queridos, começar a praticar isso agora, hoje, e não esperar para o casamento. Como eu posso ser cabeça hoje como solteiro, se submetendo a seus pais, servindo a sua família, né? Como posso amar minha esposa, se sou solteiro, amando seus pais e irmãos, servindo, não depender de uma posição deles. Só ama se merece. Não é isso que a gente crê. A gente não crê nisso, né? Dá atenção, mesmo que cansado,
respeitá-los, tratá-los bem, né? Como que a gente pode ser provedor? Buscar entender as necessidades da sua casa. Orar, buscar edificar os seus irmãos, né? A sua mãe, seu pai, né? Estar pronto para suprir qualquer necessidade, se capacitar para servir, estar cheio do Senhor para servir a sua casa. Então, a gente tem visto aí homens velhos, queridos, até casados com a posição de menino. O Fabrício falou até disso aí. Podemos deixar isso? Não podemos, a gente não pode de forma nenhuma deixar isso entrar na igreja. Mas para isso precisamos começar a nos posicionar como homens. Eu não estou falando aqui, queridos, de bater na mesa, de arrotar, peidar. Eu estou falando de assumir compromissos para desempenhar aquilo que o Senhor nos chamou a desempenhar. Inclusive, o cuidado com a higiene, saúde, isso tudo faz parte, né, da posição do homem que será provedor da sua casa, da sua mulher, da sua família, né? Desejar ser cooperadores, discipulando, participando ativamente da vida da igreja, estando sempre cheio do Senhor para dividir com os irmãos, assumindo uma posição diferente de adolescentes, não fugindo dos desafios. Precisamos encarar os desafios com graça e sabedoria vinda do Senhor. E assim estaremos mais preparados para enfrentar o desafio de sermos maridos segundo o coração de Deus. Então, queridos, eu falo aí assim, tenho muita coisa ainda para alcançar, tenho buscado muitas coisas dessas, né, que eu dividi com os irmãos. É algo que é realmente uma busca diária, né, mas algo que o Senhor tem gerado no meu coração nesses últimos dias, queridos, é de desejo de praticar essas coisas, desejo de ser realmente um marido segundo o coração de Deus, né? Então, assim, mais do que qualquer outra coisa aqui, eu queria, assim, que o Senhor colocou no meu coração hoje, é que de pedir mesmo a Deus que esse desejo de ser transformado pela verdade do Senhor seja também gerado no coração de cada um de vocês aí, de mudar, né? De ser esse homem que realmente vai suprir, independente, queridos, se está casado ou não, mas que vai ser bênção aonde vocês estiverem, mas assumindo uma posição realmente de provedor, daquele que vai suprir as necessidades de onde vocês estiverem, né? Então, eu creio que isso é tempo, né? É tempo para isso, né? A gente não precisa esperar casamento, a gente não precisa esperar nada disso. É tempo Coisa para... prática, Valmir, que pode, já desde já, solteiros, para auxiliar nessa formação aí do pastoreamento da casa, auxiliar também no serviço da igreja, né? Por exemplo, você aprende a pastorear quando você discipula alguém. Você faz discípulos. Você vai fazer discípulos, você vai cuidar de pessoas, você está trabalhando para a formação da sua própria vida, futuramente como casado. Edificação, assumir compromisso com o corpo, serviço, tudo isso vai ajudar você na formação da sua própria vida para o casamento. Porque isso você vai fazer constantemente na sua casa. Você vai pastorear a sua mulher, você vai formar a vida dela. Você já pode praticar isso agora. Não tem que correr atrás, batalhar. Vou proclamar o evangelho, vou fazer discípulos, vou formar discípulos, vou me ajustar para que minha vida seja uma vida constante, uma vida de crescimento, para que eu possa ir cuidando de pessoas. Eu também estou me edificando, estou me formando também para a minha futura esposa. Amém. E aí, o Leandro Lucas já me mandou algumas perguntas aqui. Agora deixa eu só falar um negócio aqui. Assim, pode. É interessante a gente observar, estava falando sobre essa questão do ser homem, ser macho, né? E o Valmir também falou alguma coisa aí sobre a influência, né, do mundo na nossa vida. Eu assisti, acho que todo mundo assistiu aquele filme aí dos Vingadores, e eu saí do filme meio chateado, porque as mulheres lá, a mulher que teve a crise maior foi aquela Viúva Negra, né? Que na crise máxima que apareceu no filme, desceu uma lágrima assim, ela chorando porque as pessoas tinham morrido e tal. Mas o Hulk ficou meio efeminado, não foi? Ficou um carinha assim mais inteligente, mais
com medo de tocar nas coisas. O Thor, o Deus Trovão, um cara machão, teve crise emocional de ter que ir lá falar com a mamãe no passado para resolver os problemas dele. Depois voltou Não, antes de ir ele já ficou em crise, né? Ficou bêbado, ficou barrigudo, deixou crescer a barba. O outro lá, que é o Homem-Formiga, é um cara todo atrapalhado, todo sem jeito para as coisas. E assim vai. Aí no final também, quem foi que resolveu a parada da guerra lá? As mulheres que chegaram lá e foram destaque, né? A gente pode achar que isso é brincadeira, que isso é uma coisa que a gente às vezes passa despercebido, mas é um trabalho que a mídia está fazendo em cima da gente. De nós homens. Vai assistir os Simpsons, o que é o Homer Simpson lá? É um bananão. Um bananão. A mulher é inteligente, é capaz, faz tudo direitinho, assume responsabilidades, tem as posturas equilibradas, e o cara não, o cara é um bananão, para não falar outra coisa. A mesma coisa o menino, né? O menino também todo malandro, todo adolescentezinho, crianção, e a menina lá já é inteligente, toca saxofone, faz e acontece. Então a mídia está trabalhando para formar esses adolescentes até os 30 anos. Os caras que vão casar e continuar sendo meninos. E a gente precisa, como solteiros, remar contra a maré. Começar a assumir compromissos verdadeiros, parar com esse negócio de querer ser criança. Nós não fomos feitos pelo Senhor para sermos crianças. Timóteo foi colocado como um dos líderes da igreja, se não me engano, não quero errar aqui, mas se não me engano ele tinha 16 anos. Personagens bíblicos lá, Davi foi feito rei ainda jovem. E a gente vem de uma sociedade em que adolescentes já assumiam papéis importantíssimos na Bíblia, papéis sérios na vida da igreja, e de repente o cara hoje, para ser considerado um cara maduro, o cara tem que ter aí talvez cabelo branco. Então a gente precisa lutar contra isso, perceber essas coisas, porque a gente não é Homer Simpson. A gente não precisa ser o Thor com crise emocional, a gente tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser cara valoroso, tem que ser o cara que vai partir para a briga no bom sentido, assim, de que vai para frente de batalha. O cara não vai ficar lá recuado com medinho, não. Né? Não vai ficar lá em crise emocional porque teve coronavírus, o cara vai trabalhar. Então, meus queridos, a gente precisa ver isso. Outra coisa importante que a gente precisa observar é que a gente também é ensinado a firmar nossos futuros relacionamentos em emoções. A gente é ensinado constantemente que o nosso coração manda e que a gente deve casar com a pessoa que a gente estiver apaixonado. Isso é um tremendo do engano. Eu casei em 1999. Vocês conhecem minha esposa, essa é a minha. Em 93, o Barney já era nascido, Barney? Acho que o Barney devia estar correndo pelado pela casa ainda. Devia ter uns 7 anos já, Barney. Será? Não, eu acho que ele era bebezinho ainda. Eu tinha 1 ano. O Leandro tá falando assim porque ele é mais velho que eu. Aí ficou comovido. Ele tem problema com a idade dele. Em 93, eu quase me casei. Eu estava me relacionando, ainda estava entre Igreja Batista e Evangelho do Reino, estava no meio do caminho. Eu estava quase noivo, fui para e era apaixonadíssimo, era apaixonado de tudo. E fui para um retiro lá em Vitória, já com as aliançazinhas compradas para noivar. Para só acertar os detalhes com o discipulador e tal. Já tinha falado com minha mãe, meu pai não estava, né, mas minha mãe estava lá. E o meu discipulador disse, cara, resumindo a história, ele falou que não era para eu casar. Não naquele momento, que a moça era muito instável. E que eu deveria dar um tempo para ver se ela estabilizava. Um dia, se alguém quiser ouvir a história completa, eu posso contar. Mas, naquele momento eu falei, cara, eu acho que você está errado. Eu acho que eu posso casar com ela sim, eu gostaria de casar, eu acho que ela está no melhor momento com Deus, ela no retiro, ela caiu assim, várias vezes, cheia do Espírito Santo. Teve uma hora lá que ela caiu, que nem aguentou levantar, teve que ser levada para o alojamento carregada.
nos braços lá das irmãs lá, porque não deu conta de levantar. Eu falei, cara, não estou entendendo nada, mas pode ser que Deus esteja querendo falar comigo. E eu esteja envolvido emocionalmente, não estou conseguindo escutar. Então eu vou obedecer. Mas estou dizendo que não era o que eu queria não, mas vou obedecer. Graças a Deus, obedeci. 3 meses depois a moça estava fora da igreja. Já arrumou um namorado descrente, já estava tocando terror. Cara, como eu fui grato a Deus, porque naquele momento de paixão que a gente está envolvido, às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus quer falar. A gente só vê emoção, só vê, eu estou apaixonado e eu tenho que casar com ela porque eu quero, porque é isso que Deus tem para mim, e Deus me falou, eu tive sonhos com ela, e o anjo desceu e falou comigo, e a gente usa de toda a espiritualidade para colocar a goela abaixo de Deus, que ele falou com a gente, que a gente tem que casar com aquele. E coloca no discipulador também, né? Porque Deus falou comigo, agora você vai ter que escutar. E aí, quando foi em 99, eu lembro que uma prima minha veio de Ilhéus e falou, Fabrício, tem uma moça lá em Ilhéus que é a sua cara. Eu acho que você vai gostar dela. Eu falei assim, não vem com esse papo. Eu já estava cansado de tanta torcida organizada. Eu falei, não quero saber. Não vou falar nada, eu não vou lá. Tal, não tinha nem férias programadas para aquele dia. Mas aconteceram os eventos e eu tive que adiantar as férias. Adiantei, acho que 3 dias de férias do que eu ia para lá. Cheguei para o Irã, que era o pai do Barney, por sinal. O Barney ainda estava, naquela época, já tinha 2 anos, talvez. E aí falei com... Não, o Barney já tinha mais, 99. Já era 10 anos de idade, né? 8 anos. 7, 6. Então, eu falei com ele, Irã, estou indo lá conhecer essa irmã e tal. O Irã falou, cara, você já tem maturidade para isso. Se Deus falar contigo lá, se for essa mesmo, você está livre para escolher. Eu, tá bom, fui para lá. Mas fui desarmado. Primeiro dia que eu cheguei lá, encontrei Selminha, assim, na casa da minha prima lá, encontrei, oh, tudo bem, beleza, com uma caneta enfiada assim no cabelo, toda desarrumada. Eu olhei para ela assim, não é isso não. Nem fedeu, nem cheirou. Fiquei na minha, não me impressionou, apesar de achá-la bonita, mas não me impressionou, né? No segundo dia, nós fomos uma turma da igreja, saímos para um local lá, fomos passear, passamos o dia assim, batendo papo e tal, conversei com Selma, conversei com outras irmãs. Me chamou a atenção sobre ela algumas coisas, como, por exemplo, o vestimento dela, né? A gente foi para uma cachoeira e ela se vestiu muito decentemente, né? Botou um shortinho, não usou biquíni. Eu falei, rapaz, diferente, né? Porque não estava se apelando. Ela tinha um corpo bonito, mas não estava apelando. Aí, quando foi de noite, nós saímos, comemos, batendo mais papo e tal. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com uma convicção de que Selma ia ser minha esposa. Foi um negócio que deu na minha cabeça. Eu não ouvi nenhuma voz de Deus dizendo, essa é a sua mulher. Mas eu acordei com aquela convicção no coração. Essa é a sua esposa. Essa é a sua esposa. E eu estou lá me arrumando, que a gente ia sair com a turma lá para outro lugar. E meu irmão me perguntou assim, Fabrício, você está passando perfume por quê? Porque não era de passar perfume, né? Eu falei, cara, achei minha esposa. Ele falou, é mesmo? Como assim? Eu falei, pois é, achei minha esposa. É essa. Mas já assim, eu falei, é. Aí, resumindo a história, a gente saiu e tal. Depois eu chamei ela no canto e falei, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu queria casar com você. Falei mais ou menos assim, fui logo direto. Nem enrolei, nem... Gente, eu não estava apaixonado, não tinha sentimento algum. Eu até fiquei assustado, porque não tinha sentimento. E ela falou assim, é? Engraçado, também ontem, quando eu fui dormir, Deus falou comigo que você ia ser meu esposo. Então, se você não viesse falar comigo hoje, ela ia viajar à tarde, por isso que eu corri lá e falei, né? Falei, essa mulher é escapar daqui, eu não vou conseguir mais falar com ela, então já vou matar a cobra aqui. Aí falei com ela disse assim, se você não falasse, eu ia perguntar se eu podia orar por você. E pouco tempo depois a gente casou, 10 meses depois a gente casou. Estamos 20 anos casados. Por que eu contei essa história? Porque é importante para o solteiro entender que a paixão, ela não é definidora de um casamento. Ela ajuda. É claro que se você estiver apaixonado por uma pessoa,
as flores vão brilhar, né? As estrelas vão brilhar, as flores vão cheirar mais. Claro que tem toda essa condição aí. Mas a paixão, ela nos deixa mais vulneráveis. Ela, inclusive, maqueia coisas que a gente não consegue enxergar. Eu, por exemplo, na primeira moça que eu falei, em 93, ela tinha um bando de defeitos. Era uma mulher cheia de problema. Mas eu estava apaixonado, eu estava arriado os 4 pneus, eu não vi nada. Se meu discipulador não tivesse coragem de falar comigo, eu estava enrolado. Talvez estava separado hoje. Estava com a mulher aí, sei lá, já com outro cara por aí. Então, queridos, a gente precisa ter esse entendimento. Senhor, me ajuda a escolher a mulher segundo o teu coração. Ora, eu orava desde adolescente. Senhor, manda uma esposa boa para mim. Minha mãe insistia comigo, Fabrício, ore para sua esposa. Peça uma boa esposa, peça uma boa mulher. Quem acha uma boa esposa, acha uma boa coisa, acha um tesouro. Então, ore. Eu orava, pedia, Senhor, me dá uma boa esposa. E ore também para você ser um bom marido. Eu orava para eu ser um bom marido. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Senhor, me ajuda. Esse coração me ajuda a escolher uma mulher segundo o teu coração. O que é uma mulher segundo o coração de Deus? É uma mulher que serve em casa. É uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas. É uma mulher obediente às autoridades. Que tem a sua fé firme no Senhor. Uma mulher que tem defeitos, sim, claro que vai ter defeitos. Mas é uma mulher que busca arrependimento, busca confissão. É uma mulher que geralmente vai ter coisas em comum comigo, claro. Fabrício, você já está respondendo aí uma pergunta aí já. Joia, Porque a pergunta é a seguinte aqui, ó. O que deve se observar primeiro em uma moça? E o que ela deve observar em mim, para que possamos começar a nos relacionar. Eu acho que isso aí você já está respondendo. Isso. Que devemos observar numa moça aí, né? Então, não observe beleza. Beleza, já dizia um ditado antigo, beleza não põe mesa. Beleza é importante? Claro que é. Eu não vou casar com mulher se eu não achá-la, pelo menos, agradável aos olhos. E beleza é uma coisa relativa. O Valmir pode achar sei lá, o Valmir não, que eu não casado, não vou falar não. O Barney pode achar a Luísa Brunet a maior beldade do planeta Terra. Tem gente que acha ela feia. Então, Quem é? eu também não sei, mas tem gente que acha. Então, de repente, a beleza, ela muda de... Você vê, às vezes, uma moça bem antigo aí que bonitona... o Patrício está puxando aí, um pessoal meio antigo. Mas tem... as novinhas não lembro mais não, porque eu quase não assisto na TV. O Leandro deve conhecer. Fala aí, Leandro, qual é? Não, das antigas mesmo. O Leandro, ele gosta... Mas eu sou mais nova também. Fala aí quem é mais nova aí, Leandro. Mais nova? Deixa eu ver. Bruna Marquezine, Mariana Rui Barbosa, essas famosinhas aí. O pessoal tá achando, vocês estão achando cada coisa, né? Mas olha só. Leandro tem mau gosto, filho. Cada bom modelo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, só para a gente extrair um pouco. Mas olha só, então eu preciso... A beleza, ela é importante, mas põe lá para depois. Ela precisa ser uma serva do Senhor, que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama os irmãos da igreja, né, que serve, é uma boa filha. Quer conhecer como é que ela vai ser no casamento? Conheça a família, conheça como é que ela trata a mãe, o pai, os irmãos, como é que ela relaciona com os irmãos da igreja. Ela deve ser também submissa às autoridades. Você começa a conversar com ela, fala, o Vanderlei lá me falou que era para fazer tal coisa, mas eu acho que o Vanderlei exagerou. Pode ser, pode ter aqui uma pontinha aqui de rebeldia no coração. Isso tudo vai refletir no casamento. Agora, tem outras coisinhas mais aí. Não vou prolongar muito não, porque isso demanda muito tempo. Mas o mais importante de tudo não é só observar o que ela tem que ser, mas o que eu tenho que ser. Porque se eu sou aquilo que realmente eu quero que o outro seja, está resolvido. Mas se eu sou um cara que ama a Deus acima de todas as coisas, se eu me submeto às autoridades, se eu sou um cara trabalhador,
se eu sou um cara, um cara justo, de valor, trato bem meus pais, relaciono bem com os irmãos, eu não sou um cara preguiçoso, não fico aí de manhã estudo, de tarde jogo futebol e à noite eu jogo Xbox, provavelmente eu vou ser um bom marido. Uma coisa que é bênção, acho que a gente pensa, é aqueles que expressam as virtudes do Senhor vão atrair aqueles que amam as virtudes do Senhor, entendeu? Sim. Então, eu acho que o caminho é esse, queridos. Tem Expressar uma as história. virtudes hoje, né? Isso. Tem uma história que conta aí que o cara disse que uma moça queria, o rapaz queria namorar uma moça, né? Na igreja. Aí a moça falou assim para ele: olha, você vai orar primeiro, antes. Aí o cara depois orou, aí voltou para ela: e aí, o que eu faço? Não, agora você já orou? Então você vai jejuar. Aí disse que o cara jejuou, voltou para ela. E aí, não, agora você vai buscar mais o Senhor, vai submeter as autoridades. Aí o cara foi lá, começou a orar. Aí depois, não procurava mais a mulher, a moça para falar, né? Aí a moça falou: mas o que aconteceu? Falando agora, eu já busquei o Senhor, já orei, já jejuei, agora eu já não quero mais namoro. Então, é o relacionamento com Deus que vai também te ajudar a discernir o que é importante no casamento. Beleza. Vamos continuar aqui, Fabrício. São 7 perguntas. A gente já respondeu uma aí. Aí Acabando. Eu vou passar aqui a outra, vou fazer outra pergunta aqui para você, tá? Você vai respondendo aí. Valmir fica fugindo das perguntas, ó. Eu senti isso aí também, quando saiu risadinha no final. Essa risadinha não foi uma risadinha meio assim, meio... Vai lá. A necessidade de ter uma esposa é voltada somente para a obra do Senhor? Ou pode ser mais por uma necessidade de homem, hormonal? Boa pergunta. Excelente. Deus falou que era bom que o homem não estivesse só, viu que o homem estava só. Daí fez para ele uma ajudadora que lhe fosse idônea, né? Uma mulher lá para ele, para ajudá-lo lá na sua vida diária. E ele disse: crescer e multiplicar. Então o Senhor falou: é isso mesmo, manda ver. No casamento você pode soltar o boi, né? No pasto aí, manda bala, é isso mesmo. E olha, queridos, no casamento precisa disso mesmo. Mas chega junto mesmo. Tudo que você segurou na solteirice, guarda lá pro casamento, porque você vai precisar. Agora, infelizmente, chega lá do casamento, tem muita gente que arrega, né, e não consegue cumprir lá com os objetivos. Né, então, não posso falar muitos aqui, não. Mas olha só, ao mesmo tempo que isso é importante, senão ele vai falar coisa aí. Então, é claro que o casamento tem todo esse prazer, toda essa coisa gostosa que é o sexo. Claro, isso aí é fundamental no casamento e deve ser feito mesmo, e deve ser feito muito. Tá, queridos? Agora eu quero que vocês compreendam que, primeiro, isso aí, na maioria das vezes, 2, 3 meses a maioria já murcha, viu? Já aquela coisa toda acabou, tá? Tem uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, eu não lembro onde foi, mas diz assim que você só tem prazer por uma coisa, você só gosta de algo por mais ou menos 6 meses, né? É a paixão, né? Que só dura mais ou menos 3 a 6 meses. Ou seja, depois que ele se torna comum, costuma-se perder o valor. A coisa se tornou comum, ela tem muito valor, porque a gente é solteiro, né? Então, meu Deus, é aquilo mesmo. Na novela eu assisti lá, estava assistindo na Globo, lá na novela, e diz que sexo é tudo. Sexo é vida, né? Como é o negócio, né? E diz lá nos filmes também que se o cara estiver com a mulher lá, o cara tá satisfeito, tá feliz da vida. Aí você chega no casamento, você vê que o sexo ele tem um papel importante, mas já não é tão importante assim. Ele não é um papel fundamental. Antes disso tudo vem aquilo que já foi falado aí, né? O cuidado, o amor, o respeito, tudo isso vai suprir muito bem no casamento. E o sexo vai entrar como complemento disso aí também. Agora, ele não deve ser colocado no casamento como... eu não devo casar por esse motivo. Se eu não estou conseguindo
me contei, meu querido, como solteiro, eu não tenho que procurar um casamento para resolver essa parada. O sexo ele faz parte do casamento, mas ele não é o principal, ele não é o que motiva um casamento. Se você for plantar isso na sua cabeça, for entrar no casamento achando que isso vai ser o ápice do seu casamento, você está enganado e não vai colher coisas boas, não. É melhor você plantar aquilo que é espiritual, aquilo que é... O sexo também no casamento é espiritual, no sentido assim de que eu estou dizendo das coisas do Senhor, do que eu devo conquistar como marido, e o sexo ele vem acompanhando. Se eu tratar bem minha esposa, se eu for um bom... como é que fala do cara que comanda a casa? Esqueci agora. Um bom chefe do lar, eu esqueci o termo agora que usa. Né? Cabeça? É o cabeça. Se eu for o cabeça da casa, se eu for o sacerdote, se eu for o cara que vai ali suprir as necessidades da minha esposa, o sexo vai ser maravilhoso. Agora, se eu for o cabeção, se eu for o cara que vai fazer as coisas sem respeitar, sem conversar, sem dialogar, isso aí vai ser furada para vocês. Então, quem entra no casamento achando que sexo é tudo, que sexo é vida, vai ver que não é bem assim. Beleza. Vamos para o próximo aqui, ó. O que fazer quando percebo que tem algumas dessas características? Acredito que são as características lá de solteiro, né? Mas meus pais não contribuem para que eu mude isso. Aí isso aí eu vou responder aqui. Responda. É que a gente, na verdade, a gente não pode basear nenhuma das nossas atitudes por influência dos outros, né? Se a gente quer mudar, eu não dependo de ninguém para fazer a vontade do Senhor. Acho que está tendo uma confusão aí nessa questão, assim. Os meus pais não contribuem para que eu mude isso, mude essas características, isso não faz sentido, entendeu? Assim, então, quando você entende do Senhor que você precisa mudar, que a posição que o Senhor quer de você, hoje aqui a gente está falando com um rapaz aqui acima de 18 anos, né? Então, aqui a gente não está falando com nenhuma criança que depende de um auxílio do pai ou da mãe, não sei. Mas, assim, quando a gente entende que a minha posição como homem, né, não, eu preciso mudar isso para agradar o Senhor e para ser formado naquilo que o Senhor quer me formar, né, que isso possa cair na minha vida e que eu possa começar a praticar, não depende do meu pai. Eu posso muito bem falar, pai, eu preciso aprender isso, mãe, me ajuda nisso porque eu preciso crescer. Né? Então, assim, eu acho que é mais uma posição sua de querer mudar do que do seu pai e da sua mãe. E normalmente quando a gente tem filhos, a gente realmente erra muito nessa questão de, acho que dar mais do que eles precisam, né? Assim, no sentido de querer ajudar, querer estar sempre, mas é uma posição sua, né? De falar assim, oh, pai, eu acho que eu já estou numa idade aqui de eu precisar responder algumas coisas. E aí é você entender isso do Senhor, né? Assim, entender que a sua posição precisa mudar. Porque pensando assim, como que eu vou casar dessa forma, né? Como que eu vou assumir uma família assim, né? Então, acho que os pais não têm muito a ver aí com essa questão, não. Acho que é mais a posição sua do que dos seus pais. Se leva isso para o casamento também, o que vai acontecer? Vai chegar depois e vai dizer assim, eu não mudo porque minha esposa não deixa. A culpa vai ser da esposa. A culpa vai ser da esposa, vai ser... Cara, a gente precisa assumir responsabilidades. A gente precisa ser homem de fato. No bom sentido. Não o machão, mas o homem. De assumir responsabilidades. Faz parte já dessa coisa de ser o cabeça. Eu assumo responsabilidades, independente da minha esposa mudar ou não, eu vou mudar. Independente dos meus pais colaborarem ou não no meu processo, eu preciso mudar porque eu preciso mudar para o Senhor. Eu não preciso mudar para os meus pais, no sentido mais restrito da palavra. Eu não preciso mudar para o meu chefe, eu não preciso mudar para a minha esposa, eu preciso mudar para o Senhor. É o primeiro que deve ser honrado com a minha vida, é o Senhor. Então, se eu não consigo mudar porque meus pais não querem, ou não deixam, ou não me ajudam, talvez eu precise rever os meus conceitos. Talvez isso seja uma postura mais infantil. Eu, como servo de Deus, como discípulo, eu tenho que responder pelos meus atos.
Eu tenho que responder por mim mesmo. Eu vou assumir o compromisso de mudar. Ao longo desses 20 anos de casamento, eu já tive que mudar muita coisa na minha vida. Algumas coisas que Deus falou comigo, outras coisas que minha mulher apontou para mim e falou, você precisa mudar isso aí. Tá errado. E eu ainda tenho que mudar coisas ainda. Esse dia a gente fez, ela trouxe umas queixas aí, eu falei, ó, beleza, isso aqui, ó, vou me esforçar, não consegui ainda não, estou batalhando, mas vou mudar. Então eu não vou chegar para ela e falar, não, eu só não mudo porque você não colabora comigo. Que é isso? Não pode não. Discípulo é discípulo do Senhor. Amém. Vamos para a próxima aqui, ó. Caso nossa esposa seja mais bem-sucedida, acho que profissionalmente, devo correr atrás de ultrapassá-la? Eu vou falar de experiência própria, queridos. Quando eu casei com a Janine tinha essa questão profissional muito mais desenvolvida que eu. Quando eu casei com a Janine, eu não tinha terminado ainda meu curso superior. E ela já tinha terminado e já trabalhava na área, então super desenvolvida. Eu acho que isso não tem nada a ver com a questão de ser cabeça, de ser alguém que governa a sua casa. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, não faz sentido eu entender que a minha esposa é mais bem-sucedida profissionalmente, então preciso ultrapassar porque eu preciso ser cabeça ou porque eu preciso assumir a posição de... Isso não faz sentido, né? O caminho é outro, né? O caminho é realmente de servir a minha esposa, aquelas coisas que a gente já falou aqui. Então, não é no profissional, não é eu ganhar mais, não é eu ter uma posição, um status melhor profissional que vai me fazer cabeça da minha casa. Então, da mesma forma que a outra pergunta lá dos pais, né, que contribuem, isso também não contribui para eu ser cabeça ou não, né? Isso é algo que eu entendo do Senhor, do coração, né? E eu preciso fazer a minha esposa também, porque pode ser que a esposa tenha uma dificuldade de entender isso também. E aí, graças a Deus, eu nunca tive esse problema com a Janine, né? Dela entender, porque ela ganhava mais do que eu. Ela tinha que ser... Graças a Deus, a gente nunca teve esse problema. Mas eu preciso... Se eu tivesse... A minha posição era de ensiná-la a submeter. Não porque ela não tinha que tomar o meu lugar na minha casa porque ela ganhava mais ou porque ela era mais bem-sucedida profissionalmente. Então, é outro engano aí. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que também, é isso mesmo que o Gabriel falou, tá? Exatamente. Se eu fosse falar, eu ia repetir as palavras dele. Agora, o que não impede também de eu buscar crescer, né? Profissionalmente, não para ser melhor que ela, não para ser o cara, para ter o dinheiro, mas porque isso faz parte também do nosso compromisso como cabeça de suprir a casa. Às vezes acontece mesmo. Na verdade, isso faz parte do nosso compromisso como discípulo. Não porque eu estou casado, tem que ser assim, mas eu preciso melhorar profissionalmente. Isso é básico, né? Como discípulo, né? Então, acho que essa é a tendência nossa. A gente precisa, como um todo, melhorar, né? Buscar coisas melhores, buscar fazer o melhor para o Senhor e tudo para o reino, né? Para o Senhor. E não, mas nada de competir, nada de falar, não, eu preciso buscar algo porque eu preciso, não. Eu acho que não tem nada. Pode continuar aí, desculpa aí, Fabrício. E aí, não, é isso mesmo. E aí, outra coisa também que é importante é quando você for observar a sua esposa, observa as compatibilidades. Não é o fundamental, não, está lá na lista, lá para trás, mas é bom observar. Você, às vezes, é um cara aí que ganha salário mínimo, trabalhando e tal, luta e tal, batalha. Aí você vai lá para o Rio de Janeiro, lá para Copacabana, conhece uma irmã lá dos irmãos lá, que mora lá no top lá do Copacabana, e o pai é rico e a menina está acostumada já está fazendo faculdade, já está ganhando um salário lá de estagiário 10 vezes maior que o seu. Você fala assim, rapaz, eu vou ter que ter maturidade para lidar com isso. Eu conheço casos de casais que o marido ganhava muito menos que a mulher e conseguiram, sem nenhum, assim, com muita maturidade, superar isso. E vivendo tranquilos. Conheço o caso também do marido ganhar pouquinho aqui e viver uma eterna batalha para ser o chefe da casa, porque se eu preciso dominar essas finanças, porque
senão eu não vou ser a autoridade da casa, nunca vou ser respeitado como autoridade. Então o cara não tem maturidade para viver isso. Se você crê, querido, que não tem maturidade para conviver com uma situação dessa diferença, é melhor não entrar num relacionamento assim. Ou você amadurece para entrar num relacionamento e compreende que a pessoa de lá também vai ter essa maturidade para alcançar isso, vocês podem conviver bem. Agora, repito, a função principal de provisão não é da mulher, é do marido. O cara pode chegar no casamento, estar casado lá com a mulher que ganha bem, o cara se acomodar. Não, beleza, eu vou ficar assim, já que ela ganha, ela trabalha. Não, você vai ter que correr para conquistar. O meu cunhado com minha irmã foi assim. Meu cunhado não tinha faculdade, minha irmã já tinha mestrado, já doutorado e tal, e até hoje ela tem doutorado, ele fez só a faculdade ali. Mas eles têm um padrão de autoridade e submissão muito jóia. Muito jóia. Ela não... Ele que assim, é o cabeça mesmo, ela respeita isso. Então tem maturidade para isso. Agora, assim, deixa eu ver um negócio aqui. Como é que é? Deixa eu ver um negócio aqui, só um minutinho. Então, aí o que acontece? Às vezes, pode ser que a casa vai ter que ser sustentada por um tempo pela mulher. E eu não posso ficar assim, eu tenho que buscar a sabedoria de Deus para eu não viver... deixa eu ver como é que eu explico isso. Às vezes tem um padrão lá da mulher. A mulher viveu lá o seu padrão máximo lá, top, Copacabana. E aí ela vem para morar em Brasília. Você mora aqui no kitnet de 32 metros quadrados em Águas Claras. Aí você não pode querer agora viver no padrão dela para que ela te sustente o resto da vida naquele padrão. Se vocês tiverem maturidade suficiente para isso, glória a Deus. Mas o que tem que acontecer? Ela vem para o seu padrão. Você como marido, como cabeça, para que você seja o responsável pelo sustento. Se ela vai trabalhar, vai ganhar bem, vai conseguir colaborar com as finanças da casa, glória a Deus. É bênção. Mas que isso não seja o padrão. Não sei se eu consegui me explicar direito sobre isso. É que o padrão é o marido provedor, mulher, ela dona de casa. Padrão de que eu digo assim, é como a Bíblia estabelece. Mas tem casos em que o marido às vezes não pode trabalhar, não estudou direito, ganha pouco, a mulher ganha mais. Mas isso não pode ser uma coisa que vá trazer o conflito para dentro de casa. Às vezes a mulher tem que baixar a bola e o marido poder sustentar. Entenderam, queridos? Então a gente precisa ter muita sabedoria, buscar de Deus graça, buscar orientação, auxílio da igreja para isso. Tem muitos casos aí em que as coisas funcionaram bem, tem casos que ainda dão muito problema. Então, vamos orar. Beleza. Acho que tem mais duas aqui só. Peraí. Se o casal entender do Senhor que a esposa deve ficar em casa e não trabalhar fora, como o marido pode capacitá-la de forma prática a ser uma ajudadora idônea? A gente fala um pouco disso agora já, né? Repete aí que eu perdi. Eu fui abrir a janela aqui, tá quente. Se o casal entender do Senhor que a esposa deve ficar em casa e não trabalhar fora, como o marido pode capacitá-la de forma prática a ser ajudadora idônea? A mulher, primeiro que a mulher não precisa, como o Fabrício falou aí, não precisa trabalhar fora. Se precisar, vai trabalhar fora, né? Então, beleza. Como o marido pode capacitá-la de forma prática a ser uma ajudadora idônea? Querido, eu creio que porque assim, o que acontece? Uma ajudadora idônea é uma esposa que tem a capacidade de cooperar com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, pensando na casa como um todo, eu preciso,
É minha total responsabilidade como provedor, a direção da casa, a organização da casa e tudo relacionado a isso. Eu preciso suprir minha casa em todos os aspectos. Essa é a minha função como marido. Ter uma auxiliadora idônea capaz de cooperar com isso. Então, muitas vezes a mulher, ela fala assim, por exemplo, muitas vezes a mulher fala, não, entendemos do Senhor, o casal, né? Fala, entendemos do Senhor que a mulher vai ficar em casa. Não tem problema, ótimo, é bênção isso, né? Eu e a Janine, nós temos planos da Janine ficar em casa. Isso aí, eu acho, é um sonho, né? Mas olha só, para ser ajudadora idônea, a mulher precisa ser ensinada, ela precisa ter a habilidade, a capacidade de te auxiliar. Como que ela vai ter a capacidade de te auxiliar se ela não conhece, se ela não sabe o que precisa ser feito? Ela só está focada em lavar, passar, cozinhar. Isso não é ser ajudador idôneo. Ser ajudador idônea é cooperar naquilo que o Senhor me colocou como cabeça para direcionar. E aí eu preciso capacitar. De repente, você casou com a mulher e a mulher não sabe dirigir. E saber dirigir pode me auxiliar na gestão da casa, ajudar a levar uma criança na escola, ir ao banco, resolver trâmite. Isso aí é me auxiliar naquilo que eu preciso gerir, né? Então, eu creio que é mais isso. Acho que ficou claro, não sei. Talvez se quiser falar mais alguma coisa. Para os casados, a gente falou um pouquinho sobre isso também. E eu falei que você precisa preparar sua esposa no sentido de que ela possa assumir o seu lugar na sua falta. Imagina você que você case aí, o Barbie aí casou, e com 5 anos de casado, ele morre. Foi de avião, caiu de avião e lá no atestado de óbito foi coronavírus. Aí não vai acontecer isso não, tá, Barbie? É brincadeira, tá? Mesma coisa que aconteceu com o Lucas lá, é brincadeira. Mas imagina, a mulher ficou em casa com 3 filhos, 3 não, 5, né? 5 filhos, um filho por ano. O cara levou a sério aquele negócio que a gente falou de mandar ver, né? O cara produziu a torta direita, 5 filhos, a mulher só sabe cozinhar, lavar e passar e, às vezes, cuidar dos meninos, trocar fralda. A mulher não sabe dirigir, como o Robin falou, a mulher não tem condição de ganhar o salário, porque ela não sabe o que fazer da vida. A mulher não conhece as finanças da casa, ela não sabe de onde vem o dinheiro nem para onde vai, porque você diz para ela que ela pode ficar descansada, que você cuida de tudo. E se ela perguntar, você fica ofendido, porque diz que por que ela está questionando as suas decisões financeiras. A mulher não sabe como servir a igreja, se precisar de uma situação de ela ganhar um dinheiro, ela não sabe servir. Então, todas essas coisas que envolvem o nosso processo de funcionamento da casa, a mulher precisa ser ajudada. Tem coisas que você não vai precisar ajudar. Você não vai precisar ajudar a mulher a passar roupa, a cozinhar. Às vezes a mulher sabe até mais que você certas coisas que você nem sabe. Aqui quando fala de por exemplo, administração, Selma é ótima para administrar, organizar as coisas. Eu sou meio tapado para essas coisas. Mas Selma é ótima. Então, às vezes, meu bem, organiza isso aqui, porque você é melhor que eu nisso aqui. Me ajuda, colabora comigo. Outro dia eu fui viajar, eu cheguei para a Selma, olha, meu aplicativo do celular, tem tal senha aqui, já passei, botei no celular dela, tem todas as senhas das contas. Meu e-mail, tudo que aqui você precisa saber está aqui. Banco, senha de banco, tudo isso você precisa. Então, por quê? Porque ela, a qualquer momento, pode acessar. E eu sei que ela, se eu faltar, ela está coberta financeiramente, por exemplo, com aposentadoria, ela tem seguro de vida, ela tem condição de trabalhar para se sustentar. Então, tudo isso faz parte desse trabalho da gente pegar a mulher como ajudadora idônea, né? E aí, no cuidado com os discípulos, ela me auxilia, né? Eu não assumo completamente as coisas, eu peço a opinião dela. Meu bem, o que você acha disso? Tal situação aconteceu assim, o que você pensa sobre isso? Me ajude, ora comigo e tal. Então, essas coisas a gente precisa trazer a mulher para perto. Vem cá, meu bem, vamos junto aqui. Isso é que é ser ajudadora idônea.
é uma mulher que está ali do lado, capacitada. Idônea quer dizer capacitada, é pronta, é preparada para isso. Então eu vou ali, ó, vamos aqui comigo, me ajuda aqui nesse processo. A casa é nossa, então vamos ajudar. Agora, se eu dispensar a mulher, achar que eu sou o cara e a mulher vai ficar nos cantos lá só cuidando de menino e preparando almoço para mim, aí pode ser que a coisa complique no futuro. Seu avião não vai cair não, Barney, fique tranquilo. Mais um aqui, ó. Se a mulher não está respeitando ou reconhecendo o marido como cabeça, e o marido tem exercido bem o seu papel, o que fazer? Minha opinião aqui, tá? O meu, o que eu entendo do aqui. Se a mulher não está respeitando, reconhecendo o marido como cabeça e o marido tem exercido bem o seu papel. Se a mulher é discípula, né? E a gente está indo para aqui. Se a mulher é discípula, eu acredito que é bem difícil o marido estar exercendo bem o cabeça, exercendo bem a função dele como cabeça. E é algo que eu acho que a gente precisa muito assim pegar assim para a gente que é assim, queridos, na nossa casa, qualquer problema que eu tenha com a minha esposa não está se submetendo, meus filhos não estão obedecendo, alguma coisa que não está de acordo com aquilo que o Senhor ordenou, me deu como responsabilidade, eu preciso pegar isso para mim. Eu estou falando aqui de uma esposa que é discípula, tá? Então, assim, tem algumas coisas que não estão ajustadas, eu não estou expressando as virtudes de Cristo, eu não estou ajudando ela a assumir esse papel de ajudador idôneo. Creio dessa forma. Agora, se tem algumas outras questões, e pode ter várias outras questões, né, da esposa não entender o papel dela, não entender, aí são outras coisas. Mas como a gente está falando para homens, eu acredito que seria bom que a gente entendesse que se tem alguma coisa fora de ordem na nossa casa, sou eu que preciso responder por isso. Eu preciso, de alguma forma, pedindo graça ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo conselho, orando, buscando na palavra, direcionar minha casa de volta para os caminhos do Senhor. Não tem para onde correr, não vou botar a culpa em ninguém, porque eu preciso assumir isso aí. Dizem aí, diz a lenda, né, que se acontecer um problema desse, você chama o Vande. Se o Vande não conseguir resolver, você chama o Wagner. Se o Wagner não conseguir, você chama o Beto. Aí, se o Beto não resolver, meu amigo, aí o negócio tá feio. Tá preto, né? Mas, gente, isso aí pode acontecer mesmo. Às vezes o cara tá lá cumprindo seu papel direitinho, tá bonitinho lá, fazendo tudo certinho, né? E o pior de tudo é que o cara tá se achando. O cara se acha. E nós, homens, temos uma característica muito legal, que a gente se acha. A gente é muito superficial. E, às vezes, a gente acha que tá tudo certinho, mas como eu falei que a mulher tem uma visão diferente da gente, a mulher pode estar vendo coisa que a gente não tá vendo. Mas tá tudo bem. Eu, Fabrício, falando aqui, muitas vezes eu acho que tá tudo certinho, tudo encaminhando, se alguém com cada uma, velho, que eu falo assim, meu Deus, isso aí não estava nos meus planos. Mas por quê? Porque eu não tenho uma visão muito focada das coisas. Nossa visão é muito assim, né? Quem é homem aí já sabe, aliás, todos são homens, eu espero. Todos somos homens e já sabemos que a mãe de vocês pede assim, meu filho, vai lá buscar o remédio que está no armário. É uma caixinha branca com a tampinha verde. Está bem na porta, assim, naquela porta amarela. Aí você vai lá, abre a porta amarela, olha, volta banho. Eu não achei. Mas tá lá, não achei. Aí a mãe vai lá, abre a porta e pega o negócio aqui, ó. É aqui que eu falei. Isso acontece, por quê? Porque a nossa visão ela é menos seletiva do que a da mulher. Então a gente costuma não ver tantos detalhes. A gente costuma ver as coisas mais superficiais. As mulheres elas já veem muitas coisas mais por dentro. E a gente precisa respeitar isso e observar. Claro que tem situações em que realmente a mulher pode se rebelar, a mulher pode estar mal, a mulher pode estar com depressão, a mulher pode estar com diversas situações em que ela realmente não está bem emocionalmente, não está bem com Deus, mesmo sendo discípula.
e de repente ela está vendo cabelo em careca, né? Mas aí paciência, aí a gente tem que orar. E uma coisa que a gente conversou com os casados, né? A melhor forma da gente ser bem visto por nossas esposas é sermos modelos. A mulher está falando lá, você não tá, eu não vejo você como meu sacerdote. Aí você, poxa, mas por que será? Será que eu estou tendo um relacionamento com Deus? Será que quando as coisas acontecem aqui em casa, eu realmente trago minha esposa de volta, né? Resgato minha esposa como um sacerdote, levo minha esposa diante do Senhor? Será que eu estou exercendo esse papel de marido, de homem dentro da casa de uma maneira adequada? Será que eu não estou sendo bruto? Será que eu não estou sendo silenciando, calando demais quando eu deveria falar? Será que eu não estou escutando o que a mulher está falando? Então a gente precisa ter esse sentimento de humildade, né? Essa humildade para a gente compreender que na maioria das vezes ela vai estar com razão mesmo, ela vai estar vendo a gente de uma certa maneira que a gente acha que não é, mas ela vai ter razão. E a gente precisa baixar a bola e procurar. E se a gente estiver sendo injustiçado, aí o Senhor é que vai comunicar, o Senhor é que vai mostrar. Às vezes vai precisar de tempo para ela perceber algumas coisas, entendeu? E muitas vezes isso pode acontecer dentro das nossas casas, né? A gente vê os nossos pais, os nossos parentes mais próximos, acontecer uma situação parecida com essa, e a gente achar que vai acontecer com a gente também. Mas muitas vezes a gente não está vendo, a gente está vendo o que está acontecendo ali superficialmente, mas lá por dentro a gente não sabe o coração da mulher como é que está, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Então, queridos, o melhor segredo para a gente conseguir convencer nossas esposas de que nós somos realmente aquilo que nós imaginamos ser, é ser. É ser exatamente aquilo que a gente deve ser. No Senhor, que aí as mulheres vão olhar para a gente, poxa, esse realmente é um cara do Senhor, é meu sacerdote, meu homem, meu marido, top, nota 10. Tá bom? Pode até mostrar o muque para ela, mostrar o tanquinho e tal, e fazer a festa. E a última pergunta aí, ó. Se não quiser casar, preciso buscar essas coisas? Jesus disse, aquele que não quer casar deve fazer o quê? Alguém responde por mim que eu esqueci o texto. Hã? Você vai virar eunuco, rapaz. Não quer casar? Como assim? É isso mesmo? Não quer casar? A pergunta é essa mesmo? Repete aí. A pergunta é, se não quiser casar, preciso buscar essas coisas? Você já respondeu, querido. Não. Respondeu aí. A gente não busca essas coisas porque a gente quer casar. Eu acho que a resposta... Olha só, se não quiser casar, primeiro Jesus falou que vai se tornar eunuco, né? Mas beleza, tem alguns que querem ser. Tranquilo. Mas o padrão para um casado é um padrão de um discípulo. Eunuco em todo sentido da palavra? Exatamente. Foi o que Jesus falou. Se ele quis falar outra coisa, eu não sei. Pode ser que a minha interpretação esteja equivocada. Depois eu chamo os universitários Band aí para falar, mas de fato, Jesus falou, né? Lá que aqueles que não querem casar, que preferem se tornar eunucos, porque eles viram que o negócio estava feio lá para eles quando Jesus falou que não devia divorciar, né? Em nenhum caso. Aí eles falaram, olha, então é melhor não casar. Jesus falou, então tem uns que escolhem ser eunucos, né? Então isso aí é graça de Deus. Beleza, se você tem graça de Deus para se tornar eunuco, claro que eu acho que ninguém vai sair cortando nada aí. Mas, queridos, o padrão para um casado não é um padrão diferente de um padrão de um discípulo. Então, o discípulo ele precisa ser um homem que relaciona com Deus? Precisa, o casado também. O discípulo precisa ser alguém responsável? Precisa ser também. Ele precisa ser um sacerdote para aqueles que ele, da sua, por exemplo, seus discípulos, tal, precisa, então ele vai ter que buscar também isso. Quando Paulo falou para Timóteo lá que ele deveria ser padrão na palavra, né, um homem que fosse manso para responder, quem que pode depois procurar no livro de Timóteo.
Timóteo era solteiro. E ele colocou um padrão altíssimo para Timóteo. Falou, cara, você vai ter que ser um modelo aqui entre os irmãos, cara. E ele não era casado. Então é um engano achar que eu vou me tornar um casado para ser um discipulador, para ser alguém importante na igreja, para ser alguém que vai frutificar, não. Aliás, o solteiro cuida de como agradar o Senhor, enquanto o casado cuida de como agradar a esposa. Então o solteiro tem muito mais tempo para dedicar ao Senhor, para se dedicar à igreja, para assumir compromissos, do que o casado. O casado aí, coitado do Valmir, já tá de olheira ali, velho. O cara trabalha, aí chega em casa, tem que cuidar da mulher, tem que cuidar dos meninos, tem que preparar esse negócio para ensinar vocês a serem solteiros. Tá vendo? Dizer para vocês como é que tem que ser um padrão pro casado. O cara tá acabado. Eu não, tô com a pele lisinha aqui. Mas o cara tá acabado, entendeu? Mas vocês, solteiros, vocês têm muito mais tempo. Vocês estudam, vocês, às vezes, alguns trabalham, mas não tem que dedicar a uma esposa. Então, por que não ser um padrão, um modelo, um presbítero da igreja? Por que não? Tem algo que impede? Tem algo que diz assim, só o casado que precisa ter certos padrões? Não, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, o solteiro tem que ter um padrão de excelência. Talvez até maior que o casado. Só que o presbítero, Paulo falou, o presbítero tem que ser casado, tem que ser marido de uma só mulher, por quê? Porque o cara não podia sair inventando coisa, né? O cara não podia se divorciar. Mas ele não falou que o presbítero, o cara, o ancião, o cara de bom testemunho tinha que ser só o casado, não. O solteiro tem que ser também. Bem, é isso. Todas as perguntas foram respondidas, Leandro. Vamos ver. Muito bom. Joia, então. Isso. Aí. Eita, que o Dé pintou o cabelo, ó, gente. Legal, ó. Ó, gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, pra finalizar Então aqui. era isso mesmo. Eu acho que eu quero casar com essa mulher que vê cabelo em careca. Espera aí que o Fabrício quer falar mais alguma coisa aí, ó. Só para finalizar, dizer para vocês que casar é bom. Tá? Não fiquem com medo, não. Depois de tudo que a gente falou aqui, casar é muito bom. E procurem amadurecer, busquem essa maturidade para casar. Não invistam em coisas que são da infância. Invistam nas coisas, como Paulo diz lá, olha, tem uma hora que vai precisar sair do leitinho. Até quando eu vou precisar tomar o leitinho? No sentido assim de ser um cara, uma criança. Eu preciso crescer, amadurecer. E para amadurecer eu preciso ser esse modelo entre os irmãos, eu preciso me dispor a viver essa vida do reino de Deus com mais responsabilidade do que o casado. Que é o que a Bíblia fala, vou cuidar das coisas do Senhor. Vou cuidar de viver uma vida de intensidade, para que quando a minha esposa chegar, eu esteja preparado, eu esteja pronto, eu esteja maduro, eu seja um modelo, eu seja um cara que vá ali levar minha esposa aos pés do Senhor, sem tempo para ficar cuidando das coisas de menino nos primeiros anos de casamento. Já amadurecer logo, correr para isso. Casar é muito bom. E aprendam e busquem assim, orar. Senhor, manda a esposa. Manda uma boa esposa para mim. Não que Deus vai mandar alguém chegar, essa é a sua. Aquilo que eu contei a meu respeito ali é só para ilustrar a questão da paixão, né? Que a paixão ela não é essencial. Ela não é o que vai determinar o casamento. Mas também sair olhando para a primeira e dizer eu quero casar com você também é meio perigoso. Tem aí todo o critério que os irmãos observam aí, né? A observação, todo o processo aí para ver que é bom, vale a pena. E não desanimem não. Corram atrás, cresçam e queiram ser esses homens maduros, esses homens que vão levar um casamento assim, aos pés do Senhor, levar uma mulher para entregar pura, que vai dar vida para sua esposa, que vai pagar o preço para ter um lar que vai glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então era isso aí. Foi esse tempo mesmo, glória a Deus.
Você ora aí pela gente, então, Fabrício? Para finalizar? Tá bom, vamos lá. Boa. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo, pela bênção que é podermos compartilhar com os irmãos das nossas experiências como homens frágeis, fracos e também necessitados da sabedoria do Senhor, da misericórdia do Senhor, porque não somos melhores que ninguém. Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa para que sejam esses homens valorosos, esses homens que vão buscar em suas esposas aquilo mesmo que eles desejam e querem ser no Senhor. Homens fortes, viris, homens de valor, homens que levam a responsabilidade num patamar segundo o coração do Senhor. Homens que vão glorificar a Deus enquanto solteiros, que glorificam a Deus enquanto solteiros, que não esperam isso para um casamento, que lá vai ser um reflexo da vida deles hoje. Abençoa para que esses meus irmãos, Senhor, sejam homens que vão dar muitos frutos para o Senhor. E quando o casamento chegar, esses frutos vão continuar. Esses frutos vão crescer dentro do casamento. Em muita glorificação para o Senhor, no serviço da igreja, na responsabilidade com os irmãos, no amor, na paz, na longanimidade, na pureza. Ó Deus, que não seja a paixão ou o sexo, Senhor, que vá direcionar o coração nem a cabeça desses rapazes, Senhor. Mas seja o amor pelo Senhor, o amor pelo teu propósito. Ó Deus, enche os meus irmãos da tua presença, enche a eles de um desejo de cumprir aquilo que está no teu coração. Dá forças a eles, Senhor. Em nome de Jesus, prepara-os para esse ato tão legal, tão gostoso que é o casamento. Prepara-os para que eles sejam esses homens e também prepara as esposas para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e guarda meus irmãos, Senhor, dessas influências malignas, Senhor, que a sociedade e no geral quer colocar, Senhor, desses homens fracos, de que o homem tem que ser bobão, tem que ser criança, tem que curtir a vida, tem que ser o solteiro da hora. Que essas coisas não venham trazer, Senhor, também da questão da pureza, Senhor. Ajuda meus irmãos na questão da pureza. A que não levem para um casamento, ó Deus, uma vida promíscua no coração, em nome de Jesus. Mas que sejam santos para o Senhor. Ajuda-os, Pai. E nos ajuda também, Senhor, como esposos, como maridos, a cumprirmos todo o papel que o Senhor tem para nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Agradecer, viu, por esse tempo aí, Valmir, Fabrício, muito Amém. rico. E a gente cresce muito ouvindo as histórias de vocês. Tantos dos nossos pais são exemplos, viu? Muito bom. Glória a Deus. Valeu, queridos. Então, me tira onda